palavra do Senhor encontra você nesta noite no livro de Tiago, mas para o fim do Novo Testamento está a carta de Tiago direcionada às diversas igrejas, diversas partes do mundo naquela época e a nós nesta noite. E esse será o nosso texto que queremos ler em seguida, Tiago capítulo 1, versos de 1 a 8. Esta carta é uma carta sobre o lado prático da fé cristã, a fé que nos transforma através do poder da graça de Deus em Cristo, mas então uma vida depois, impactado por esta fé e esta graça, com atitudes, posicionamentos, práticas completamente mudadas em Cristo. Uma carta muito prática. E antes de ler esse texto em Tiago, capítulo 1, quero ler um trecho em 1 Coríntios, capítulo 15, acompanhe comigo, diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mantenham-se firmes e que nada os abale. 1 Coríntios 15, 58. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Agora o texto em Tiago capítulo 1, versos 1 a 8. A palavra do Senhor chegando ao seu coração mais uma vez. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Temos aqui a apresentação do autor e também o endereço, e ele usa uma linguagem figurada, 12 tribos, que era uma forma de se referir a Israel, mas aqui aplicando já a igreja de Jesus Cristo como novo Israel, 12 tribos então, todo Israel, todo o povo de Deus, na verdade aqui, todo o povo de Deus, igreja de Jesus Cristo em todas as partes, por isso dispersas entre as nações. Naqueles dias o evangelho já tinha então se espalhado a diversas partes do Império Romano. Então Tiago escreve e se apresenta aqui no verso 1. Continuando no verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O verso 3 diz: vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E continuando, o verso 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. E o verso 8 diz que tal pessoa que não tem fé, quando pede, tem a mente dividida, e é instável em tudo o que faz. Lembro-me da esposa que tinha muita dificuldade com seu marido, o jeito dele. E uma das situações que elaborava muito a frustração dele foi aquela quando havia uma dificuldade entre dois filhos e um deles manifestou a posição dele, a ideia dele, não é? Dois filhos adolescentes.
E o pai, esposo, então, escutou e disse para o filho, depois de ouvi-lo, sabe que você tem razão. Aí o outro falou, uma posição totalmente contrária, estavam tendo uma desavença, não é? E o outro apresentou a posição dele totalmente contrária, e quando terminou, o pai olhou para ele, sabe que você tem razão? A esposa não aguentou aquilo e disse, por isso que eu me irrito com você. Os dois apresentaram cada uma posição diferente e você disse que os dois tinham razão. Ele olhou para a esposa e disse, sabe que você tem razão? Alguém assim na sua casa? Seu marido é assim? Não se posiciona, não se mantém numa posição, não se define. A sua esposa é assim? Alguém assim você conhece no seu círculo de amizades? É você marcado por isso em alguma medida? Por isso o quê? A inconstância. E esses dois textos que nós lemos são textos ricos e eu quero que nesta noite nós foquemos neles, pensando nesta questão, no problema da inconstância. E olhando esses textos nesta noite, o chamado que eu quero focar ou enfocar para você na palavra de Deus é: seja constante. Seja constante. Há mais inconstantes no mundo do que nós imaginamos. E a marca da inconstância, eu creio que se torna cada vez mais visível em nossos dias, mais presente. Seja constante. Evite ser mais uma vítima da inconstância. Há muitas vítimas da inconstância. A inconstância caminha deixando um estrago, uma história de estrago, danos para todo tipo de lado. O mundo que nós vivemos é um mundo cheio de fracassados por causa da inconstância. Quantos não chegaram onde poderiam chegar? Não estão onde deveriam estar porque não foram constantes. E esses dois textos da palavra de Deus que nós lemos, 1 Coríntios, de autoria do apóstolo Paulo, capítulo 15, verso 58, e a carta de Tiago, no capítulo 1, versos 1 a 8, os dois textos tocam neste problema e é um alerta para nós sobre os danos da inconstância. Talvez você nesta noite diga, sabe, eu sou uma das vítimas da inconstância. Ela causou danos na minha vida. Que não se repita, que nenhum de nós venha a ser mais uma vítima, venha a ser mais um caso contado, mais um que soma o mundo cheio de fracassados por causa da inconstância. A causa dos fracassos não é tanto a falta de habilidade, de oportunidade, a falta de talento, de inteligência. A principal causa dos fracassos é que, não obstante nós termos o talento, a oportunidade, a inteligência e até o preparo, às vezes, o estudo, não somos constantes. Então, que nenhum de nós venha engrossar a fileira das vítimas da inconstância, mas que você, então, seja constante, que o Senhor o faça constante. Esse é o desejo do texto que nós lemos, ou dos textos que nós lemos para a sua vida nesta noite. Que você se transforme nessa pessoa constante, evitando ser mais uma vítima da inconstância. A inconstância é a maior causa de possibilidades, promessas frustradas. Quantas pessoas que são promessas, não é? Você olha e pensa no que essa pessoa pode ser, ou vai ser até, e não chega lá. A maior causa dessas frustrações é a inconstância. Então evite ser mais uma vítima da inconstância. Seja constante. O crente em Jesus Cristo precisa ser constante, segundo a palavra de Deus nesta noite. Entenda então os amplos danos da inconstância. Entenda os amplos danos da inconstância. A vida com Deus é a vida da constância, da perseverança. A marca do crente em Jesus Cristo, nos textos que nós lemos, é da constância. O crente em Jesus Cristo, a vida com Deus é marcado pela constância e a perseverança.
Mas quando isto não acontece, quando nós não somos tocados por Deus e nessa direção, nós não abraçamos essa transformação e permanecemos na inconstância, os danos são enormes e, em geral, são holísticos, isto é, no total das nossas vidas. A vida humana, a minha vida e a sua, tem as facetas. Ela é uma coisa só, mas com diversas facetas, diversos aspectos. Danos em todas as facetas, por causa da inconstância, porque não somos constantes. Os projetos, quantos projetos de vida? Mas não há nenhuma constância. Começa-se e para, não se vai em frente. É preciso saber, claro, quando nós devemos interromper algum projeto. Ainda essa semana um pastor jovem, pastoreando uma igreja, me telefonou que queria conversar. E ele enfrenta lá um desafio muito grande no ministério, na igreja onde ele está como pastor. Primeira igreja dele, na verdade, como pastor titular, não é sozinho, mas o pastor da igreja. E ele me contou os dramas todos, e ele queria saber o que eu faria no lugar dele, etc. E perguntou para mim qual era a diferença entre ser constante e ser teimoso. Há uma diferença. Teimoso é aquele que, contra qualquer perspectiva e qualquer embasamento sábio, abalizado, não é? Insiste em coisas que não deve insistir, e coisas erradas, projetos que não têm fundamento, etc. Isso nós não queremos para ninguém, claro. Mas a marca da inconstância é que, principalmente, antes de falar qualquer outra coisa, é aquela pessoa que nunca persevera em nada, nunca é constante, sempre começa, interrompe sempre tem interrupções, muda de posição, muda de atitude, muda de projeto. O constante e o perseverante é aquele que, na sabedoria de Deus, abraçando aquilo que tem fundamento, razão, tem referências sábias, continua em frente e não para, apesar das lutas. Tiago fala daquele que é levado pela onda, não é? Aquele que tem esta marca da vida cristã, vida com Deus, que é marcado pela constância e perseverança, não tem onda que tira ele daquilo que é o caminho que Deus tem para ele, o chamado dele. Então, se não há isto, quantos danos, projetos e projetos danificados. Não chegamos lá, não fazemos, não realizamos, porque não há constância. Seja constante, cuidado. Veja, entenda os muitos danos. A vida com a igreja, quantos danos na vida com a igreja, porque eu não tenho a constância. Aliás, eu fico cansado até de ver, ver as pessoas, muitas vezes chegam à igreja e não são constantes. E chega inclusive ao absurdo, por exemplo, não é? Dentro da nossa metodologia aqui, de as pessoas fazerem um curso de 3 a 4 meses, de depois ficarem mais outros 3, 4 meses em observação para que ela faça uma decisão bem madura. Então vai somar 8 meses aí. E depois passa por uma entrevista onde ela é ajudada a refletir sobre a decisão de se tornar membro da igreja. E depois ela assina ainda um documento dizendo que vai permanecer e quer ser membro da igreja, está de acordo com tudo, entendeu tudo. E aí chega, por exemplo, ao batismo ou uma outra forma de ser recebida como membro efetivamente, e dali 2, 3 meses desaparece. E eu fico pensando como é que as pessoas levam a vida, como elas tomam decisões e como elas são inconstantes. Jesus Cristo nos alerta muito sobre isso na parábola do semeador, por exemplo, lá em Marcos capítulo 4, ele fala da semente caindo em 4 locais diferentes no campo, e ilustrando como que 3 dos lugares semente cai e não vai a lugar nenhum, e ele diz, e sempre ilustrando como pessoas que não têm a constância para o dado desafio. E aí ele diz que apenas uma cai em terra boa e frutifica. E parece que Jesus está dizendo aí que de cada 4, um vinga, não é? Ele fala que todos aqueles ali,
sementes representando pessoas que se chegam ao Evangelho, todos chegam com alegria. Ele fala, olha, essa semente que não frutificou, representa esse, recebe com alegria o Evangelho, mas depois isso ou aquilo, evapora. A vida com Deus, a vida com a igreja, sofrida, não há vitória, não vive a experiência que Deus tem, porque começa e interrompe, falta constância, falta constância no cultuar, falta constância no orar, falta constância no buscar a palavra de Deus, falta constância no servir a Deus. Pessoas que se propõem a servir ao Senhor e não servem, começam, abandonam. Então entenda os amplos danos da inconstância, danos na sua vida, danos na vida do outro. Dentro da própria família, a inconstância traz tantos danos ao ambiente familiar, até à vida conjugal. Entenda os amplos danos da inconstância. São muitos os estragos, muitos. Seja constante, que Deus faça a cada um de nós constante. Ouça então o mandato da constância, nós ouvimos bem. O apóstolo Paulo em particular, Tiago fala sobre o gerar da perseverança, que as provações devem nos tornar mais fortes, e quanto mais forte nós resistimos, nos tornamos mais maduros e vamos em frente, somos constantes. Mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que nós lemos, lembrando que aquele capítulo é um capítulo onde ele argumenta a veracidade histórica da ressurreição de Jesus Cristo, é um capítulo muito interessante. A ressurreição de Jesus não é um mero sonho, imaginação, uma utopia. Paulo argumenta que a nossa fé é baseada num Cristo que historicamente ressuscitou, e ele argumenta os fatos ali naquele capítulo. E diante desse fato inegável, real, da ressurreição de Jesus, fato único na história da humanidade, é que ele conclui o capítulo com essas palavras dizendo, mantenham-se firmes. Mandato para mim, para você, discípulo em Jesus Cristo, é manter-nos firmes. Ou seja, nenhum de nós recebe do Senhor mandato ou permissão para ser inconstante. Eu e você temos um chamado, uma ordem, uma missão de ser constante, mantenham-se firmes. Aquela pressão sustentada. Não necessariamente aqueles saltos, com as pessoas que dão salto e depois recuam. Parece que vai, aí não vão mais. Vem com tudo, depois sobe. Não, aquela pressão sustentada dia após dia, andando com Cristo em toda a minha vida. E desde já eu quero lembrar que temos que pensar esse texto, sim, naquilo que nós fazemos especificamente na obra do Senhor enquanto igreja, enquanto parte da igreja. Mas a vida cristã não é sobre aquilo que nós fazemos na igreja. A vida cristã é sobre tudo, isto também, mas sobre todos os caminhos da minha vida. Todos os caminhos da minha vida. E esta é a preocupação na frase de Tiago, quando ele diz, essa pessoa é inconstante em tudo o que faz. Quando nós não somos constantes com o Senhor, na fé, na igreja, no andar com Ele, não somos também nas outras coisas. Mas quando nós formos constantes com o Senhor, seremos em tudo mais. Mantenham-se firmes, mantenham essa pressão sustentada sempre, sempre, sempre. Em tempos mais difíceis, em tempos propícios, eu continuo. Você tem um mandato, meu irmão. A palavra diz, mantenha-se firmes. Nada os abale, diz ainda o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Nada os abale. Meu irmão, você foi chamado para não ser abalado. Pequena onda bateu aqui, lá vou eu. Não, nada os abale. Nada os mova. Nada os tire da rota em Cristo, em todo aquilo que você fizer. Resistência, resistência, resistência. Mesmo nos tempos desafiadores. Nada os abala. Então, qual é o seu mandato, meu irmão? Qual é o seu chamado? Ouça o mandato.
o mandato é para a constância. Mantenham-se firmes, nada os abale. Deus abriu a possibilidade para você, abriu a porta, em qualquer sentido da sua vida. É da vontade de Deus, é da vontade de Deus. Está de acordo com a palavra de Deus? Então mantenha-se constante. Está dentro da sabedoria do Senhor? Fica firme até o fim. Não está de acordo com os planos de Deus, fere a palavra de Deus, fere a sabedoria de Deus, para imediatamente. Constância é diferente da teimosia. Constância é permanecer naquilo que Deus me deu, a porta que Ele me abriu, o chamado que Ele colocou diante de mim, aquilo que é da vontade dEle, aquilo que Ele quer de mim, eu permanecer, seja na vida profissional, na vida estudantil, na vida com a igreja, na vida de oração, sempre, sempre, sempre fazendo a obra do Senhor na minha vida. Esse é o mandato. Mandato para a constância. Seja constante. Que Deus faça de cada um de nós uma pessoa constante. Que Deus faça da nossa igreja uma igreja constante. Seja constante. Seja constante. Mas as lutas são grandes. Eu não sei o amanhã. Há coisas que me assustam, há coisas que me intimidam, me fazem desanimar. Como posso eu encontrar motivação ou razão para olhar para aquilo que Deus quer de mim e, quando a hora é mais difícil, continuar e permanecer e meu ânimo não cair? Seja constante, fitando o garantido. Quando nós conhecemos o garantido, nós temos ânimo para a constância, temos justificativa para sermos constantes. Há um garantido que nos dá esta motivação e esta razão para sermos constantes. Diz o apóstolo Paulo que sim. Diz ele, no Senhor, sabendo que, diz ele no verso 58, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é inútil. Meu irmão, nós nos engajamos em muitas coisas. Mas sabia que tudo isso que nos ocupa, todos esses engajamentos nossos, vão dar em nada? É uma luta perdida? Todos, seja qual for, do matrimônio ao trabalho, compra, isso aqui, tudo isso em um dia vai dar em nada. Se nós somos constantes nisso apenas por causa disto, nós não somos constantes naquilo que vai chegar a lugar nenhum. Mais cedo ou mais tarde. Aí é que o apóstolo Paulo traz uma dimensão que falta à humanidade longe de Deus, e a única dimensão que pode dar sentido ao nosso engajamento, à nossa luta, à nossa constância. Qual é? No Senhor. No Senhor. Este Senhor, que eu já disse, ele argumentou, é vivo eternamente. É o Deus revelado em Cristo, soberano sobre tudo, sobre a vida e a morte. É o que ele argumenta no capítulo 15. Por isso, nesse Senhor, o nosso trabalho nunca será inútil. Ou algumas versões mais antigas colocam, não será em vão. Não será em vão. O nosso trabalho no Senhor nunca será em vão. Por quê? A vida que eu vivo com Cristo e em Cristo, como Ele é maior do que a vida e a morte, é eterno, Deus entre nós, então, essa vida que eu vivo nele, com Ele, não é inútil em vão, porque ela haverá de superar e ultrapassar todas as lutas deste mundo. Quando eu vivo meu matrimônio no Senhor, sim, meu matrimônio vai passar, mas a vida que eu vivi ali com Ele, diante do Senhor está, e a minha vida também. E há um resultado eterno, há um efeito eterno, há uma razão eterna em tudo isto. Assim é com o meu trabalho. Sim, eu luto, e minha motivação qual é? Mais dinheiro, mas tanto trabalho como dinheiro vão dar em nada. Um dia será inútil, será em vão, a não ser que o
meu trabalho e minhas finanças, eu vivo na dimensão eterna, isto é, no Senhor, aquele que é maior que a vida e a morte. Então, a minha motivação maior não é o resultado imediato dos meus engajamentos, eles têm o seu lugar, mas se for só isto, então é um destino para aquilo que é inútil e é em vão. Mas quando então os meus engajamentos e os seus resultados imediatos e fugazes são vividos e construídos no Senhor, para o Senhor, com o Senhor, eu sou movido por uma motivação maior do que tudo, maior que esses resultados imediatos e passageiros. Uma motivação diferente, a motivação daquilo que é garantido. Aquilo que está no Senhor é para o Senhor, nunca passará. Assim eu vivo a minha vida. Por isso ele diz, não é inútil, não será inútil. Seja constante fitando no garantido. O fim glorioso está garantido. É tudo o que eu faço e vivo, faço com o Senhor e para o Senhor, a glória dele. Esta glória que não passa, e tudo o que eu faço está depositado no altar da glória do Senhor. Por isso a minha vida, cada dia, é uma vida que vale a pena continuar, insistir, ser constante, porque esta vida terrena, eu vivo na dimensão da eternidade. Seja constante, meu irmão. O fim é garantido e vale a pena lutar. Vale a pena lutar vivendo a vida com o Senhor neste mundo, num mundo tão avesso ao Senhor. Vale a pena ser fiel, constante com a Igreja de Jesus Cristo, ser constante com o Senhor no seu trabalho, no seu matrimônio, na sua vida familiar, na educação dos seus filhos, na administração do seu dinheiro, sempre para o Senhor, fiel ao Senhor. Vale a pena, porque viver para o Senhor é viver para aquilo que nunca será inútil. E quando tudo neste mundo se tornar inútil, a vida com o Senhor ainda continuará útil para todo sempre. Seja constante, sabendo que o seu trabalho no Senhor nunca será em vão. Alguém vacilando aqui hoje? Alinha sua vida com Deus, viva para Deus em Cristo. Encontre constância. Você vai colher as vitórias no Senhor. Você não será mais um desastre. Não será mais uma causalidade, um dano pelo caminho, causado pela inconstância. No Senhor, nada é em vão. Nada é em vão. Vamos buscar a presença de Deus em oração.